Durante o último meio século, lançamos cerca de 100 telescópios no espaço. Mais de 20 deles estão diligentemente vasculhando o universo agora mesmo, ao mesmo tempo que algumas dezenas de observatórios de rádio continuam escutando por qualquer sinal do espaço. Como resultado, recebemos imagens impressionantes de estrelas e galáxias distantes e sons ambientes hipnotizantes vindos de objetos exóticos. Mas há uma coisa principal que não podemos ouvir ou ver: traços de outras civilizações inteligentes que exploram ativamente o espaço sideral. Isso pode ter duas explicações possíveis. Ou estamos absolutamente sozinhos no universo infinito, sem ninguém mais a bilhões de anos-luz de distância. Ou a humanidade está prestes a encontrar alienígenas altamente desenvolvidos e é difícil prever as consequências desse encontro. Você já está ansioso? Hoje, vamos tentar descobrir qual das respostas para o mistério do grande silêncio está mais próxima da verdade. E se realmente vivermos uma vida interestelar irremediavelmente solitária? Os cientistas do passado não podiam suportar essa ideia. Eles insistiam que outros planetas do nosso sistema solar eram densamente povoados, nômades vagando pelos desertos de Mercúrio, selvas tropicais em Vênus e até mesmo civilizações inteiras que construíram canais marcianos. Todas essas são hipóteses científicas reais de épocas passadas. E somente no século XX, quando enviamos sondas para os planetas mais próximos, percebemos uma coisa óbvia: esses mundos são absolutamente sem vida. No entanto, as análises mais recentes sugerem que até mesmo nossa galáxia sozinha pode abrigar de 300 milhões a 40 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Números com tantos dígitos fazem o conceito de nossa solidão estelar parecer extremamente improvável, mas não impossível. Afinal, quantos desses planetas provavelmente têm tudo o que torna a Terra habitável? Uma estrela de longa duração que não explode em erupções violentas, matéria orgânica suficiente para construir moléculas complexas e, claro, um pouco de água líquida na superfície para completar essa sopa primordial da vida. E não se esqueça de uma lua enorme de Plantão para estabilizar a rotação e o clima caóticos do planeta. Há centenas, se não milhares, de outros ingredientes conhecidos e desconhecidos necessários para, eventualmente, obter um pequeno mundo vivo neste imenso universo. Nossa Terra, a maioria dos cientistas se recusa a acreditar em sua singularidade, mas como eles ainda não conseguem provar uma receita exata para o nascimento da vida, isso pode muito bem exigir bilhões de componentes. Longe no espaço, podem existir bilhões de mundos semelhantes à Terra fora de nossa galáxia. Quais são as chances de que cada um deles esteja morto? No entanto, pode ser outra coisa que torna nosso planeta natal único. Isso é o que atormentou Enrico Fermi, um físico, quando em 1950 ele se sentou para almoçar com seus colegas no Laboratório Nacional de Los Alamos e os chocou com uma pergunta simples: mas onde está todo mundo? Com isso, ele se referia não apenas aos seres vivos, mas também às civilizações extraterrestres avançadas que tiveram de alguma forma indicar sua existência durante 5 bilhões de anos. Sim, isso é o que os astrônomos de meados do século XX concluíram ao estimar a idade do universo. Agora, sabemos que ele é 2,5 vezes mais velho, embora pareça tão intocado, e isso torna o chamado paradoxo de Fermi ainda mais escandaloso. O próprio físico acreditava que os humanos, como espécie inteligente, são realmente únicos, mas ele não conseguia explicar por quê. Mas talvez alguém pudesse. No final dos anos 90, o professor de economia
Robin Hansen propôs uma teoria dos passos difíceis da evolução. De acordo com essa teoria, o surgimento da vida celular primitiva é apenas o primeiro e definitivamente não o passo mais difícil. Depois disso, as formas de vida precisam evoluir para organismos multicelulares. Quando essa tarefa é concluída, elas precisam desenvolver um cérebro complexo o suficiente para ter uma mente, que mais tarde criará uma civilização tecnológica e, por fim, começará a alcançar as estrelas. A Terra levou cerca de 4 bilhões de anos para passar por esses 5 estágios complexos, e Robin Hansen suspeita fortemente que este seja um recorde espacial absoluto. Talvez as formas de vida em alguns mundos semelhantes à Terra ainda não tenham conseguido ir além do status de bactéria. Em alguns outros, os animais podem não ter conseguido desenvolver um cérebro que funcione bem. Os aborígenes de planetas vizinhos podem ter passado milhões de anos balançando alegremente suas lanças de pedra e não desejando nada mais. Então, de acordo com a teoria de Hansen, a humanidade poderia possivelmente ser um recém-nascido intergaláctico, cercado por centenas ou até milhares de mundos quase virgens. E enquanto muitas pessoas continuam rejeitando até mesmo esse grau de exclusividade humana, isso explica perfeitamente tanto o grande silêncio quanto o paradoxo de Fermi. Se apenas nosso universo não for sem vida e tão pouco estudado por outras razões inesperadas. E se a pista para o grande silêncio estiver não apenas na existência da vida, mas na própria natureza do espaço? A teoria de Hansen afirma que uma civilização deve superar não apenas grandes desafios, como os passos difíceis à medida que evolui, mas também o todo-poderoso grande filtro. Por exemplo, se um asteroide gigante atingir um planeta e destruir tudo o que está vivo, isso não deixa chance para uma mente inteligente aparecer. E o pior do grande filtro é que não sabemos exatamente o que vamos enfrentar ou quando. No entanto, isso não significaria necessariamente a extinção da vida. Para resolver o mistério do grande silêncio, tudo o que precisamos é do grande filtro e sua relutância em deixar outras civilizações entrarem no espaço. Aqui na Terra, precisávamos de avanços tecnológicos notáveis e recursos colossais para construir foguetes capazes de alcançar a órbita e depois chegar à Lua. E lembre-se de que a Terra é relativamente pequena e sua gravidade é baixa em comparação com os exoplanetas rochosos que descobrimos. A maioria deles são as chamadas superterras, e mesmo as máquinas mais poderosas e perfeitas não seriam capazes de superar sua atração. Talvez uma civilização muito avançada de um desses planetas pudesse até repetir o truque de Jeff Bezos e quase viajar para o espaço sideral, mas certamente não conseguiria erguer uma estação espacial em órbita, necessária para pesquisas e missões de voo posteriores. Esses alienígenas teriam que lidar com a gravidade esmagadora de seu próprio planeta, que se tornaria o grande filtro espacial por si só, embora não fosse sua única maldição. Alienígenas inteligentes podem habitar não a superterra rochosa, mas um planeta oceânico como este, localizado a apenas 100 anos-luz de distância de nós. É tão adequado para a vida como a conhecemos, que já dissemos ao telescópio espacial James Webb para examiná-lo cuidadosamente o mais rápido possível. Mas se você me perguntar o que o telescópio não vai encontrar lá, com certeza eu lhe direi: lançamentos espaciais. Isso porque as espécies locais que vivem nas profundezas, como os polvos inteligentes, em primeiro lugar, teriam que sair do oceano e construir um submarino de alta tecnologia para isso. Parece complicado o suficiente, mas entrar em órbita requer coisas como alguns motores de foguete.
o que seria um problema irremediavelmente grande para os alienígenas, sem mencionar que a maioria dos oceanos espaciais conhecidos são separados do espaço por uma espessa crosta de gelo. Seria literalmente como o grande filtro, e mesmo as meras suposições sobre outras formas de vida em galáxias distantes dificilmente o penetrariam. Talvez os alienígenas nem tentassem quebrar o gelo, acreditariam para sempre que seu oceano é onde o universo começa e termina. Mas mesmo que os habitantes da Terra recebam condições excepcionais, isso não significa que estamos destinados a nos expandir por todo o espaço. Em 2022, a NASA publicou alguns dados alarmantes recebidos após exames médicos de 14 astronautas. Eles eram membros da tripulação que trabalharam como parte do programa do ônibus espacial, e todas as suas amostras mostraram mutações perigosas em células-tronco formadoras de sangue, mesmo que essas pessoas tenham passado no espaço apenas alguns dias. A radiação cósmica não precisou de muito tempo para danificar seriamente sua saúde. Quanto aos astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional por meses, eles correm um alto risco de receber enormes doses de radiação equivalentes a 6.000 radiografias médicas. E é por isso que ainda estamos perto da Terra. A NASA investe grandes quantias de dinheiro no desenvolvimento de blindagem eficaz contra a radiação para proteger suas futuras espaçonaves, até agora sem muito sucesso. Passar muito tempo no espaço sideral pode levar ao câncer e à morte prematura. Mas espere, se esperamos colonizar outros planetas, teremos que colher alimentos lá em cima e não apenas viver. Infelizmente, um feto humano será um alvo fácil para os raios cósmicos, mesmo em Marte. Com isso em mente, temos a solução mais deprimente para o grande silêncio e o paradoxo de Fermi. Nenhuma civilização é fisicamente capaz de sobreviver em qualquer lugar fora de seu ambiente nativo. É por isso que qualquer assentamento espacial está fadado ao fracasso. Mas mesmo que encontremos uma maneira de lidar com o grande filtro e colonizar, pelo menos, nosso sistema solar, o que faríamos com as enormes distâncias interestelares? A espaçonave mais rápida à nossa disposição precisará de 18.000 anos para cobrir 4,3 anos-luz que se encontram entre nós e Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo. Isso significa que deixar qualquer vestígio humano perceptível na galáxia levará até centenas de milhões de anos. Se tivéssemos espaçonaves capazes de acelerar a pelo menos metade da velocidade da luz, poderíamos fazer as coisas muito mais cedo. Mas, novamente, o grande silêncio sugere que ninguém jamais conseguiu construir tais naves e superar o abismo que separa estrelas e galáxias. Então, o que isso significa? Que nunca veremos ou encontraremos outras criaturas que habitam o espaço? Há apenas uma maneira de afastar a sensação de desespero e solidão: decifrar os mistérios do grande silêncio e do paradoxo de Fermi com uma nova abordagem. Mas duvido que você goste dela. E se os alienígenas estiverem realmente em toda parte, mas forem cegos e totalmente desinteressados em nossa existência? O telescópio espacial James Webb já direcionou seus espelhos supersensíveis e detectores infravermelhos para os exoplanetas mais promissores. Esses mundos estão em zonas habitáveis ao redor de outras estrelas. Em outras palavras, onde a água pode existir em estado líquido, como aqui na Terra. James Webb examina as atmosferas desses exoplanetas em busca de biomarcadores. Em primeiro lugar, ele tenta encontrar moléculas de água, amônia e metano que não poderiam ter aparecido como resultado de processos naturais. O que seria uma verdadeira sensação é a presença de clorofila, como nas plantas terrestres,
e aminoácidos, como em nosso DNA. E se houver um alto nível de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio, será um verdadeiro prêmio para os buscadores de vida extraterrestre. Esses compostos são considerados assinaturas técnicas, evidências que apontam para uma civilização industrial, como a humanidade estava no século XX. Aposto que você já consegue ver o problema, não é? Estamos procurando cópias de nós mesmos, ignorando as possibilidades de que outra forma de vida possa ser muito diferente de nós. Além disso, alienígenas altamente desenvolvidos podem simplesmente ser cegos. Você se lembra dos povos inteligentes do planeta oceânico? Eles não encontraram uma maneira de ir para o espaço, mas talvez seus cientistas tenham conseguido romper a crosta de gelo e lançar um poderoso telescópio. Como essas criaturas vivem na escuridão, seu observatório provavelmente também seria capaz de ver a luz infravermelha, assim como o James Webb. Mas se detectar a Terra, descobrirá um mundo exótico e perigoso. Nosso planeta está situado muito perto de sua estrela para permitir que a água na superfície exista em um estado que os alienígenas consideram natural, o estado sólido. Sem a crosta de gelo, os oceanos são aquecidos ao ponto de evaporar diretamente na atmosfera, um verdadeiro inferno para estranhos intergalácticos. E claro, não há excesso de metais dissolvidos nas águas terrestres, pelos padrões dos povos inteligentes. Essa é uma assinatura tecnológica de uma civilização industrial avançada. Mas, se esses caras pelo menos têm a chance de notar nossas cidades em terra firme, criaturas baseadas em silício de um exoplaneta extraquente nunca pensariam em procurar humanoides baseados em carbono, vagando por mundos rochosos e frios como nossa Terra. Resumindo, essas duas civilizações prefeririam procurar sinais de vida na lua Europa de Júpiter, com seus oceanos escondidos atrás de gelo espesso, ou em Mercúrio, quando não encontrassem nada lá, eles continuariam coçando a cabeça sobre o mistério do grande silêncio. Uma perspectiva sombria, mas bastante considerável se considerarmos como nós mesmos avançamos com a exploração espacial. Mas mesmo que alienígenas altamente desenvolvidos não sejam muito diferentes dos humanos, nosso sistema solar e a Terra poderiam escapar de sua atenção por razões puramente práticas. Isso é o que dois cientistas americanos, Jacob Hack-Misra e Thomas Fauches, destacaram em seu artigo publicado em novembro de 2022. Em seu trabalho, os pesquisadores imaginam uma sociedade incrivelmente progressiva que tem explorado sistematicamente nossa galáxia por milhões de anos e escolhendo evitar nosso sistema solar a todo custo. Mas por quê? Porque nosso Sol é uma estrela anã amarela do tipo G, cuja vida útil não ultrapassa cerca de 10 bilhões de anos. Parece um tempo incrivelmente longo para nós, mas não para os alienígenas. As anãs amarelas do tipo K, mais compactas, podem brilhar sem enfraquecer e sustentar uma civilização por até 70 bilhões de anos, enquanto as minúsculas anãs vermelhas do tipo M são incrivelmente longevas, com uma expectativa de vida estimada de até 10 trilhões de anos. Portanto, uma sociedade com ambições tão ilimitadas quanto o próprio espaço nem se preocuparia em enviar expedições para sóis que vão morrer rapidamente quando há opções muito mais promissoras. Se for esse o caso, essa resposta para o mistério do grande silêncio e o paradoxo de Fermi também explica por que não podemos ver alienígenas. As estrelas que eles estão colonizando atualmente são muito fracas para serem notadas, a menos que você saiba onde procurar. Parece plausível. No entanto, simulações mostram que em apenas alguns milhões de anos, uma civilização como essa teria visitado até mesmo nosso vizinho mais próximo, uma anã vermelha
chamada Próxima Centauri. Não há como ter perdido um momento tão importante. Com base nisso, a maioria dos cientistas concluiu que não pode haver nenhum alienígena altamente desenvolvido em nossa galáxia. No entanto, John Smart, um futurista, não quer excluir essa chance e sugere uma maneira mais intrigante de desvendar o paradoxo de Fermi e entender o grande silêncio. Segundo ele, devemos procurar outras civilizações não em outros exoplanetas, mas dentro de buracos negros massivos. Chegamos ao fim da primeira parte da nossa jornada pelo enigma do grande silêncio. Vimos diversas teorias, desde a solidão cósmica até a possibilidade de civilizações alienígenas vivendo em buracos negros. Mas ainda há muito mais a explorar. No próximo vídeo, vamos mergulhar em teorias ainda mais intrigantes e perturbadoras. Será que já fomos visitados por alienígenas no passado? Será que somos parte de um zoológico espacial ou até mesmo uma simulação de computador? E o que dizer da possibilidade de estarmos sendo observados por drones alienígenas neste exato momento? Preparem-se para uma viagem alucinante pelas teorias mais bizarras e fascinantes sobre o grande silêncio. Não percam a segunda parte do nosso vídeo, porque as respostas para o paradoxo de Fermi podem estar mais perto do que imaginamos. Ou não. Mergulhe nos maiores mistérios do universo. Inscreva-se no Universo de Mistérios, ative o sininho e deixe seu like.